Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. E antes de iniciarmos, convido a todos à leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina. A obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados e enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de américa. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender. Estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas. É sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria existência. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que nós perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Amém. Obrigado, Rubão. Nós vamos ler hoje o Livro dos Espíritos. Pergunta
256. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito deste mal, como se real fora? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta, certo que aí não está a sede, que era o ponto de partida da dor. Há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. O estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixam absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre essa questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, tira do meio ambiente, do fluido universal, participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poderia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. O corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Essas últimas do corpo, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como remorso. Ele se queixa de frio e de calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. É um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Certa vez um suicida. Não, não estou morto. Acrescentava.
No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito. Causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos, quando atentamente observados. Comentários? Irmãos, nós sabemos muito, já devido há tanto tempo que nós estamos aqui na, Seu áudio está falhando, Rubão. nas nossas reuniões, a separação do corpo, e quando nós nos desligamos do corpo, no corpo físico, nós carregamos as nossas imperfeições Seu áudio está interrompendo, Rubão. e imprecações também. E sabemos que o indivíduo sofre. Vamos tentar novamente. No livro, na hora do adeus, que os obreiros da vida eterna têm para separar os liames que ligam o corpo espiritual do corpo físico, que lá está inerte. E por isso eles pedem muitas orações nesse momento para auxiliá-los nesse desenlace total. Mas nós sabemos que aqueles espíritos devedores que vão para a erraticidade, eles carregam consigo todas as imprecações abstraídas ou praticadas em atos mórbidos, praticados na vida material. Nós sabemos que há muito sofrimento, nesse plano intermediário, né? E que o espírito sofre suplícios terríveis, até serem, pela misericórdia de Deus, resgatados daquele plano e iniciam aí um processo de aprendizado. O que eu creio que nós tenhamos que fazer, é pautarmos pela prática do bem, da caridade, do amor ao próximo, sentimentos fraternos, para não termos que passar por essa experiência, não, meus amigos? Obrigado. Obrigado, Rubem. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, Fred, obrigado. Eu não lembro que livro que era, de André Luiz, que conta, uma dessas experiências em que havia desencarnado, sentia realmente os vermes
o seu corpo físico, né? Isso se deu porque esse espírito, ele ainda não havia rompido os laços com esse corpo físico. Então ele ainda sentia essas impressões. Eu li alguns outros livros também que falavam mais ou menos assim. Mas a pessoa ligada ao corpo físico, sim, tinha um jovem, ele era muito ligado ao corpo físico. Doava muito o corpo, né, investiu muito tempo para aperfeiçoar esse corpo. E aí ele se negava a acreditar que esse corpo ele estava apodrecendo, né? Porque não tinha mais nenhuma vitalidade. E ele acompanhou, né, o corpo físico sendo devorado realmente pelos vermes. Então isso nos dá uma lição de apego, né, com as coisas da matéria, né? Principalmente depois que nós não estamos mais aqui. Mas como ser desapegado da morte se somos tão apegados na vida? Os nossos vícios também nos arrastam a essas sensações, né? Todo aquele irmão que é viciado em alguma coisa, ele continua viciado também depois da morte do seu corpo. Isso seja um alerta para nós, né? Nós devemos cuidar do corpo, devemos cuidar de tudo que é material, mas sem dar muita importância. No nosso lar, o André Luiz, ele vai, eu acho que é o nosso lar ou então os missionários, que ele vai resgatar o avô dele. E o avô dele era uma pessoa muito ligada ao dinheiro, né? Tá lá o avô dele e outros espíritos, né, que eles eles faziam como se fosse, eles pegavam lama e achavam que aquilo era dinheiro, que era ouro, né? Então veja, né, que estado de perturbação tão intenso, né? Então tudo aquilo que nós exageramos em vida tende a ficar conosco depois da morte do corpo físico. Não é porque desencarnamos que perdemos, né, as nossas qualidades ou os nossos defeitos ou ganhamos novos, né? Isso que a encarnação é um bem tão precioso. É somente aqui que a gente adquire, né? A gente vai se desfazendo dos nossos defeitos, sem grandes saltos. E aí nós vamos nos melhorando e nos preparando um dia para que o nosso corpo físico morra bem. Ou seja, ele tenha funcionado como instrumento que é, mas só isso. É, que nós cultuamos, né? Tudo que nós damos muito valor aqui na Terra, temos materiais, nós vamos deixar um dia para trás. Sejam as coisas, o apego a pessoas também. É claro que nós temos os nossos familiares que nós amamos muito, mas chega uma hora que nós precisamos continuar nas nossas caminhadas e eles também. Deus quis que nós fôssemos embora mais cedo ou mais tarde, né? Nós temos que fazer o melhor que podemos. Considerações finais? Complementando as suas falas, eu li a respeito sobre uma senhora, mulher super caridosa, uma mulher de reputação ilibada, uma mulher que participou de muitos, a vida toda, na prática da caridade e tal, e espírita, e ela optou, quando ela desencarnou, pela cremação. E eles falam, nesse livro, o artigo, eu não sei onde que eu li, eles falam que tiveram que fazer lá no plano espiritual uma blindagem do espírito dela, para que ela não sentisse os efeitos das labaredas consumindo o corpo físico. Você vê que por isso que o espiritismo
ele tem certas reservas a respeito da cremação. É algo que talvez a gente venha aí a ler ou fazer abordagens futuras a respeito. Então, esse processo dá muito trabalho à espiritualidade, porque o espírito sente os efeitos das labaredas. Isso pode ser, algo, né, até estranho para a nossa compreensão, mas é efetivamente real entre os dois planos. Obrigado. Muito bem lembrado, Rubão. Na verdade, o que o Espiritismo tem reserva, né? Pelo menos assim, eu acho que a gente deve ter lido os mesmos livros ou artigos, enfim. É que não tem uma desencarnação que seja igual à outra. Imagina um espírito que seja muito ligado à matéria. Vai demorar mais tempo para ele ser desligado do corpo, né? Aí imagina que a cremação é feita sem muito tempo, né, da morte até a cremação. Então, realmente, isso pode acontecer, né? Então, é desejável que tenha aí pelo menos um período aí de uns 2, 3 dias para que ocorra o desligamento, né? Por exemplo, nós somos espíritas, né? Você tem um parente que decidiu pela cremação, corre lá e faz bastante prece por ele para que ele realmente ele não sinta, né? Essa, essas impressões, né, do fogo, né? Deve ser realmente muito penoso. Então, eu acho que é, não é que o Espiritismo não recomende a cremação, é que, a depender do nível que aquele espírito esteja preso ao corpo físico, né, esteja apegado à vida física, pode ser complicado. Então, melhor esperar um pouco. Quer falar mais uma coisa antes de a gente passar para as vibrações? A gente sabe que esse processo de separação dos liames que ligam o corpo espiritual ao corpo físico realmente demanda um tempo. Por isso que eles ensinam nesse livro, Na Hora da Deus, como se comportar nos velórios. É muita falação, muita piada, essas coisas, enquanto os obreiros estão lá, né, fazendo o seu trabalho de separar de efetivar a separação, né? Então eles pedem que haja uma mudança, né, no comportamento das pessoas durante um velório, né? E que façam orações para auxiliá-los, né, nesse processo. Agora eu estava, como você estava falando, eu estava refletindo no período da pandemia em que não se tinha nem velório, né? E que o sepultamento era apressado, né? Então, deve ter havido muita dificuldade para os nossos irmãos obreiros da luz nessa ocasião, não mesmo, irmão? Sem dúvida, né? Mas a gente sabe que o plano espiritual ele antecipa, né, todos os grandes acontecimentos, né? Então, sempre que vai haver um desencarne coletivo, já tem postos de socorro preparados, né? Eles já se antecipam. No livro Nosso Lar, a gente vê que antes da Segunda Guerra Mundial, quando ela estava prestes a acontecer, já teve toda uma preparação, né, para receber todos os irmãos que desencarnariam, né? E a mesma coisa a gente vê nos acidentes aéreos, nas grandes tragédias aí que acontecem. Então, tem todo um planejamento dos espíritos da luz para recolher e auxiliar esses irmãos, né? A gente sabe que Deus e Jesus não trabalham com improviso. Nós que improvisamos aqui, sempre na nossa frente.
Vamos então fazer agora a nossa vibração por todos os irmãos que estão em sofrimento, especialmente pelos nossos irmãos suicidas, Carla, Ias, o Alain, o Bruno, Ed, o Clóvis, Charles, Ana, Verena, Gabriele, tantos outros. Que todos os irmãos sejam auxiliados. Pedir também por todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres. E a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Esforços diários para dominar as nossas más tendências. Seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, obrigado. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, gente.